E hoje é a estreia do nosso podcast. Eu vou explicar um pouquinho desse projeto do podcast a respeito do lar, da casa. Essa ideia nasceu justamente porque eu vi essa pessoa na rede social dela. Ela simplesmente cortou uma garrafa plástica e colocou a florzinha lá, da preferência dele. E eu pensei o seguinte: poxa, por que não falar de casa? A gente o tempo todo está falando de momentos, cantinhos, cantos e encantos. E aí veio a ideia do podcast para a gente conversar sobre esses assuntos com outras pessoas, também sobre o mercado imobiliário, tudo junto. E hoje o meu inspirador foi o Ronaldo Veras, que é meu convidado no nosso primeiro episódio do podcast, Cantos e Encantos. E aí, Ronaldo, é uma satisfação te receber hoje no nosso primeiro episódio. Eu estou até, assim, emocionada, porque, assim, é um projeto que a gente vai conversar sobre casa, lar. Não necessariamente sobre casa no chão, mas sobre como tornar essa casa um lar. Então, lógico, você é uma pessoa muito inspiradora, faz muitos projetos. Me fala como essa vida de arquiteto, de tornar esses cantinhos em lar. Na verdade, primeiro agradecer por ser o primeiro e por esse convite. Estou super feliz. E assim, eu sempre prezo muito pelo meu trabalho, quando as pessoas que batem a nossa porta do escritório, que querem um projeto, eu já tenho tanto respeito por aquilo, que eu tento, a pessoa chega em querer apenas a casa estrutural, física, e eu começo a vir ao emocional. Eu começo a mostrar mais a importância da casa. Claro que muita gente sabe da importância emocional que tem, mas eu coloco isso de uma força muito grande, porque o lar para mim é sagrado. Então é ali que a gente, na verdade, tem uma reconexão, tem uma conexão com tudo que é de mais importante da nossa vida, onde a gente carrega, onde a gente faz história, onde a gente constrói histórias diariamente. Então isso, na verdade, é um conceito e um lema muito forte dentro do nosso trabalho no escritório, para que todos possam realmente vivenciar. E não só, além da gente fazer um projeto maravilhoso, a gente incentivar que aquela casa envelheça muito bem. Uhum. Sabe? Fazer a casa envelhecer, fazer a casa ter seus momentos, sua história. Isso nos direciona, nos dá esperança de tantos outros projetos e tantos encontros com outras famílias. Olha, eu te falar assim, uma inspiração, eu abri o podcast falando da história da garrafa que você cortou, porque talvez eu fui tão rápida aí e não expliquei exatamente o que aconteceu. Tu estava lá na tua rede social, tu estava em Nova York, e aí você pegou, você estava num apartamento, eu acho que era Airbnb, eu não sei, ou era um hotel, eu não lembro exatamente, eu sei que você foi lá, comprou umas tulipas, exatamente tulipas, né? E você cortou uma garrafa PET e disse, olha, eu vou transformar isso aqui em algo mais íntimo, mais lar. E aquilo ali me tocou tanto, era stories na tua rede social. E aí eu falo, poxa, eu estava assistindo um filme também, que era o filme sobre Sol de Toscana, que onde a mulher está lá e ela vai e ela separa e o renascimento dela é quando ela passa na frente de uma casa e ela desce e ela compra aquela casa e ela recomeça a vida. Então, aquilo ali me inspirou muito, porque toda vez que você vai mudar de vida, Ronaldo, você termina querendo mudar um ambiente. E aí, o ambiente, ele transforma a vida da gente. Eu não sei se você concorda comigo que o ambiente, a decoração, ela te dá um outro aspecto, né? Então, assim, aspecto de vivência e emoção, porque a gente mexe, como você falou, a gente mexe com a emoção. Quando eu vendo uma casa, eu não vendo uma casa, aquela estrutura somente. A gente vende alguma emoção que tem ali. E quando você vai fazer um projeto, é a mesma sensação. Eu senti isso quando você cortou a garrafa, que colocou lá a tulipa, como quando você se coloca para fazer um projeto. E
Vamos lá, festa, organização, como é que se dá isso também? Isso é um cantinho que encanta também, essa área te encanta? Me fala mais dessas tuas nuances aí, que você vai para festa, vai para ambientação, que é design de interiores, e o projeto da casa. Como é que isso tudo mexe com a tua cabeça, essa tua criatividade, como é que funciona no dia a dia para inspirar? Eu sou inquieto, né? Eu sou hiperativo, sou inquieto. Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E começando por Nova York, eu tinha uma vontade muito grande de morar em Nova York, era um desejo meu e coloquei esse sonho em prática. Agora em setembro, e eu aluguei um apartamento. E nesse apartamento já era muito gostoso, mas só que faltava. Eu sempre, na minha casa aqui, eu sempre boto flores no fim de semana. Eu sempre arrumo para minha casa, né? O importante é isso, arrumar para você essa casa. E eu arrumo. Então, em Nova York, eu senti falta. Eu passei em vários locais para comprar um vaso, porque eu ia passar um mês apenas, para comprar um vaso baratinho mesmo, de vidro, para botar umas flores, para ficar trocando flores. Não consegui achar esse vaso, sempre eram uns vasos que estavam fora do que eu gostava de design. Eu disse, não, também não vou comprar só por comprar. E eu tava em Nova York, a gente separa os lixos, né? Então eu tava com a parte de plástico toda separada, eu passei. Eu tava na rua andando, eu disse, gente, eu vou cortar uma garrafa daquela, nem tesoura eu tenho, vou cortar com a faca que tem na cozinha e vou comprar umas tulipas. E assim eu fiz, coloquei aquilo para mostrar que a gente não tem desculpa, que a gente pode pegar algo do jardim, que a gente pode pegar algo e criar aquele momento numa mesa de café, numa situação que isso é o lar, isso é a construção de momentos. A casa são momentos que a gente vai colecionando diariamente. Né? E essa minha multifunção de festas, eu adoro fazer festas, porque festas para mim ela tem data e hora para começar, então é diferente da casa. Às vezes o cliente, né, contrata a gente e às vezes é muito pesado, a pessoa termina muito mais à frente, então passa uns 2, 3 anos para poder terminar a casa. A festa não. Em 6 meses que nos contrata, a festa está pronta, impecável, daquela forma que nós criamos. Então, eu gosto muito também da parte da festa, porque a gente lida com esse sonho dos clientes de casamento de 15 anos e você faz aquela produção e aquela luz que eu adoro colocar. E a arquitetura, que é a minha vida, que tem meu filho que também, né, tá junto comigo, é meu sócio no escritório. Então, assim, tem todo já uma emoção aí por trás de um legado para se deixar dessa verdade. minha caminhada, né? E o interiores, tu gosta de fazer também interiores? Como é que tu se inspira, por exemplo? Uma pessoa chegou e pediu para você fazer um projeto e depois ela vai construindo esses interiores. Como é que se dá esse processo? Porque, assim, eu sei quando eu vou vender. Quando eu entro na casa, normalmente a pessoa ela se emociona ou não. Eu adorei essa casa. Essa casa é a casa dos meus sonhos. Ou não, é uma casa linda, mas ela não tem aquele aconchego que a pessoa quer. Então, como é que você chega até aquele ponto da proposta inicial até ela ficar pronta? Como é esse processo? Quando a pessoa chega no escritório, eu já sinto que ela já gosta, teve alguma afinidade com o meu trabalho, né? Então, eu sempre coloco e provoco algumas perguntas na primeira conversa, antes mesmo até de fechar. Na primeira conversa que a pessoa vai, eu tento entender aquilo ali, o que é que ela está querendo. Né? E tento também entender os hábitos dela. Que hora almoça, se almoça todo mundo junto, se não almoça. O que é que faz, como é que é o trabalho dele, com que eles trabalham. Porque isso é tudo inspiração para mim. E essas viagens que eu faço de arte, de investimento, eu tenho investido há mais de 5 anos em experiências. E essas experiências que eu crio nessas viagens que eu vou, é justamente para criar essas bagagens para que eu possa, na hora que chegar um cliente, eu ter informações suficientes para sugerir. E a gente, na verdade, no escritório, a gente sugere. Né? A gente gosta muito dessa sugestão. O que é que você acha disso? Não, se não gostar disso, a gente vai para cá. Pode ser para cá? Até porque eu sou uma pessoa de cores. E cores adoro essa fala. Eu sou de cores. E a pessoa influencia a gente. Aliás, as cores influenciam a gente. E a gente não tem noção como uma cor no ambiente muda totalmente o ritmo de uma empresa. De todos, daquelas cores que a gente troca, aquela cor que a gente troca diariamente, caso tenha uma cor pintada na sua parede, você troca com aquela diariamente, aquela cor. E isso, para mim, sempre me chamou muita atenção.
Então, eu vou colocando as cores, eu vou colocando informações, perguntas, e eu vou construindo isso. Eu sempre digo para o cliente que cada reunião que eu vou fazendo, nós vamos construindo junto. Porque eu não consigo pegar de primeira. Né, não tem como, mas pela sensibilidade dos 26 anos que eu tenho no escritório, eu já consigo ter o sentido para onde eu vou. Né? E se eu sentir que aquele sentido não é o que eu estava pensando, eu retomo e sugiro outro caminho para o cliente. Mas, graças a Deus, eu tenho acertado sempre. Agora, eu fiquei curiosa, você falando aí, eu fiquei curiosa, como foi que você chegou a esse momento de pensar, eu vou ser arquiteto, eu quero fazer isso? Porque é uma perguntazinha que a gente às vezes passa e aí você falando, por que você resolveu ser arquiteto? Eu queria fazer psicologia. Quando eu tinha um segundo ano, terceiro ano da escola. E aí o Gustavo Almeida fez a casa da minha mãe. Foi o primeiro projeto dele aqui, dos meus pais, em Teresina. Tá. E na época da construção que a gente se mudou, ele andava muito lá. E eu ficava observando. Então, como durante a semana eram os pedreiros, mestres de obra e as pessoas fazendo, executando aquilo, ele ia sempre no sábado, eu olhava aquilo no sábado e eu acompanhava ele. Olha que história legal, Ronaldo. E ele sabe disso, eu já disse para ele várias vezes, né? Então, o Gustavo foi uma pessoa que me inspirou muito, muito, muito mesmo. Colocou aquela luzinha e eu embarquei, né? E fui para o Rio de Janeiro fazer faculdade. E aí fiz faculdade no Rio. E aí pronto. E aí, então foi através da experiência da casa que você escolheu. Olha como é importante a gente falar sobre casa. Sobre quando eu falo nesse momento aqui de contar histórias, que o nosso podcast é Cantos e Encantos. Olha, eu já fiquei encantada com a tua história, porque era uma casa que estava sendo construída e você resolveu ser arquiteto. Por isso que eu falo o seguinte... às vezes, o imóvel que você vai morar define muita coisa na sua vida. Não pode ser à toa. Você tem que saber escolher. E olha aí a influência dos seus pais ao escolher o Gustavo. O Gustavo vai lá e você observa e, de repente, se torna um arquiteto renomado, que você é um dos arquitetos mais queridos hoje aqui da nossa cidade. Obrigado. Assim, na minha opinião, você faz um diferencial no mercado muito grande. Nessas tuas idas e vindas, você termina inspirando e, digamos, agora mesmo estou acompanhando o seu passo a passo aí em ter um processo de conhecimento. Você está fazendo uns cursos, umas vivências, umas experiências que vão te trazendo mais bagagem, não é isso? Exatamente. Para a vida e para o trabalho. Minha vida pessoal e para o trabalho. Né? Eu acho que isso muda o mercado. Quando você se qualifica... você termina qualificando outros, trazendo bagagem para outros arquitetos, porque, mexe assim, Ronaldo, mexe com a concorrência, todo mundo vai querer se qualificar também, isso claro. Aí mexe com o mercado de arquitetura, com o mercado como um todo, inclusive com nossos lares, com as nossas casas. Eu acho super interessante as tuas viagens, as vivências em hotéis. Me conta mais sobre essas vivências, eu fico curiosa. E aqui né? Eu estou fazendo um projeto de interiores de um hotel que vai inaugurar aqui em Teresina agora, daqui a uns 2 meses, mais ou menos. Então, vai ser, na verdade, uma oportunidade enorme para mim, para a gente do escritório, poder dar essa experiência imersiva, que é a palavra de ordem desse ano, do mercado como um todo, são experiências imersivas. O Salão de Milão vem aí com experiências imersivas, que é necessário, depois da pandemia, depois dessa loucura toda que todo mundo tá, experiência imersiva é o nome da vez. E nada melhor que o hotel, que os hotéis são experiências imersivas para mim, porque eu embarco dentro de mundos que eu vejo materiais novos, eu vejo serviço, eu vejo formas que eles fazem a hospitalidade, então tudo isso me encanta. E no hotel aqui eu vou ter a oportunidade de todo teresinense, piauiense e o Brasil todo poder conhecer um trabalho meu. Isso é muito interessante. Na casa, claro, na casa da gente, a gente leva as pessoas próximas e poucas pessoas conhecem nosso mundo. Mas no projeto comercial a gente tem um leque de pessoas que vão poder vivenciar, sentir o que eu propus.
né? O que eu estou sugerindo, levando o melhor do nosso Piauí, porque a gente tem um artesanato rico, tem pessoas guerreiras fazendo, artistas incríveis, mas a gente não tem galerias, não tem paredes na cidade que possa expor todo mundo, que possa expor as pessoas, né? Então, assim, é um movimento ainda muito tímido diante da grandiosidade artística que nós temos. E eu vou levar para o hotel um pouco desse nosso trabalho do Piauí para que as pessoas possam se conectar, né? E a gente vender nosso estado, que tem pessoas tão incríveis, né? E que eu quero botar isso num patamar muito alto. Você falou aí da questão cultural, a questão de você colocar o artesanato piauiense. O artesanato piauiense é muito rico. Eu sou uma incentivadora, sabe? Eu uso na minha casa. Todos os dias eu acordo, eu coloco lá as louças da Serra da Capivara, que eu acho linda, super luxuosa. Para mim, aquilo ali é luxo. E nós temos no barro, nós temos nos quadros, nós temos grandes artistas. Temos a Fátima Campos, que faz o trabalho em cerâmica também lindo. Me fala, assim, quais os trabalhos que você... Os artistas que você, assim, me diz, Rosângela, são esses artistas que, digamos, me faz brilhar os olhos. A gente, na verdade, tem em vários segmentos, seja da cerâmica, né, que tem Fátima, que tem o Estênio, que tem tantos outros, né? Tem a Serra da Capivara, que levanta isso com tanta força, que aí já colocou na Tokstok, que a Tokstok colocou para o mundo, né? Então, você vê hoje passeando por muitos lares por conta dessa visualização que a Tokstok deu também da nossa cerâmica, na parte de mesas. A parte de pintura, que é enorme, né? A gente já tem o Afrânio, que hoje já, né, já nos deixou, mas é incrível o que o Afrânio já... A arte do Afrânio. O que a gente tem do Gabriel Arcanjo, do Cícero Manuel, a Fátima também pinta, e tantos outros que tem aqui, tantos outros que me inspiram. Arte santeira, o que você acha? Arte Você santeira gosta? do Dezinho, entendeu? Né? Mestre Dezinho, que aí deixou discípulos que aí estão aí hoje. Ou seja, nossa madeira é muito forte, é vendida mundialmente, a arte santeira nossa, né? Então, assim, é muito rico e está tudo muito espalhado. A gente precisa juntar tudo isso. E a gente, nada melhor que botar como vitrine o hotel. Olha que maravilha tudo isso, né? Porque vem gente de tudo que é lugar, toda hora. É impressão minha, ou a maioria dos arquitetos, elas não utilizam muito. Eu sei que você utiliza, porque eu vi um apartamento todo. Inclusive, eu fiz uma pauta com você sobre esse assunto, sobre o pote, sobre as nossas raízes, sobre a nossa cultura. A maioria dos arquitetos, eles estão abraçando essa causa de divulgar essa nossa cultura. Como é que está isso? Eu acho ainda muito tímido, no geral, mas não é culpa dos profissionais, não. Eu vejo justamente aquilo que eu te falei, por não ter galerias, não termos paredes, não ter provocações, apenas 2 lojas que nós temos aqui de móveis de design, que representam móveis de marcas de design renomado do Brasil todo, elas trazem, sabe? Elas tentam um trabalho de formiguinha, bem grandioso também, de trazer a arte nossa para as paredes dele, alguma coisa. Então, o que é colocado, né, nessas lojas é vendido. Então, é assim, falta muito pouca provocação. E a gente querer colocar como é que chama? Um trabalho desse, realmente a gente tem que ter buscar essa essência, uma provocação. E eu acho que essa coisa que, de repente, eu fiz ali, um pote que eu coloquei em cima de um bar no apartamento decorado, aquilo já provoca outras, e assim é uma onda. Né? Acabei de fazer um apartamento também de interiores, onde eu desenhei um puxador com a Fátima Campos de cerâmica. Lembrando que a Fátima Campos é uma artista maravilhosa, que ela usa uma argila de união, que é uma argila branca que só tem aqui no Piauí. E ela faz esse trabalho, e esse puxador ficou simplesmente incrível. Na porta de entrada no hall, uma porta de quase 2 metros, pivotante, eu tenho uma porta em madeira e tenho um puxador. Lindo, numa altura maravilhosa, e que ficou esplêndido. Então, assim, é um trabalho que eu quero que o hotel provoque nas pessoas usar mais o nosso Piauí. Agora eu vou te provocar. Você não acha que isso aí é falta da própria autoestima do piauiense em gostar, em buscar a própria cultura em si? Ou é falta de incentivo
algo mais. Eu tô com essa dúvida. Se é falta das pessoas gostarem, essa autoestima do piauiense ser baixa, em valorizar o próprio artesanato, ou é falta de divulgação, ou é falta de exposição, porque tem muito artista bom. Tem muita gente boa, tem muita coisa linda. E aí eu fui agora mesmo, eu fiz um Airbnb, e eu entrei num apartamento. O apartamento era cheio de arte nordestina. Aí ela fez um patchwork, colocou inclusive coisas de outros países, mas ela colocou a arte santeira, a arte do Pernambuco, da Bahia, do Ceará. Então, a arte no couro. E aí, quando eu entrei, meu filho falou assim, eu acho que tem coisa demais aqui. Mas eu senti assim digamos, eu me senti dentro de uma cultura bem enraizada nordestina. Entendi. Eu acho que assim, a gente sempre tem uma cultura nossa de criação que tudo que vinha de fora era mais interessante do que o que a gente tinha aqui dentro, né? Então a gente nunca já teve isso empurrar de goela abaixo, vamos falar assim grosseiramente. Mas e aí um estado que de repente não provoca, que não tem esse incentivo, é um casamento perfeito para que a gente não olhe para esse lado, né? Há muito tempo atrás, a gente tinha se não me engano, foi Sebrae, fazia Casa Piauí Design. Eu fiz vários projetos com eles, até fiz produção de projetos. E é muito interessante esse projeto. Pegava o arquiteto e direcionava com o artesão. A gente fazia um casamento, um arquiteto e um artesão, para que a gente pegasse a habilidade daquele artesão e a gente desenhasse algo para ele. Foi incrível. Só que essas peças não tem mais no mercado. E são peças para perpetuarem. Porque design, o que é feito, o que é bem feito, eles têm que permanecer. Só que aí entra outros movimentos de empresas, política, não sei, política, né, geral, que acaba não vingando, não indo para frente, enfim. E a gente fica com um projeto tão lindo que incentivava muito, ou se aproximava o arquiteto do artesão e o artesão do arquiteto, os mundos realmente cruzando, e a gente não ia para frente. Eu fiz um jogo americano de bolinha de argila, né? Lá do mercado, fiz com a Raimundinha, que hoje ela tem um sorriso mais lindo do mundo. A Raimundinha hoje ela tá à frente da associação do Puti Velho, e eu fiz um jogo americano de argila, a coisa mais linda. E depois foi na época que eu ganhei prêmio de tudo, que tinha prêmios que eles, para incentivar os profissionais, ganhavam prêmio. Eu fui o primeiro lugar dessa época com o design, e eu vejo que realmente falta mais provocações do mercado, sabe? Porque senão a gente... Mais incentivo, mais provocações, mais, digamos, valorizar, não é isso? Exatamente. Eu mesmo, a Fátima, eu tenho um carinho muito grande pela Fátima Campos. O primeiro quadro, a primeira arte que ela fez para mim foi para a imobiliária, para minha sala. Até hoje... essa arte dela tá lá, é lindo. Depois eu fiz para minha sala do meu apartamento. Eu não desfaço. Às vezes a gente vai mudando de apartamento ou de casa, e eu digo, não, essa aqui vai ficar. Arranjo um lugar para ela. Hoje ela está atrás do meu sofá, ela é principal lá na minha sala. Mas é lindo. Então, eu olho e falo, poxa, tão lindo esse trabalho. E, às vezes, a gente deixa para lá, ou joga fora, como tem vários que eu valorizo Descartam, bastante. Né? E você trabalha com essa compra e venda, então as pessoas também, depois você até me corrige, depois da pandemia, tá muito essa coisa de vender de porteira fechada. Isso me assusta. Eu tenho clientes que agendam vender na casa com tudo. Eu falei, como é que fica a tua história? Cadê as coisas que você caminhou com os móveis, com as peças, um quadro? Não tem história? Onde fica isso? As pessoas são muito descartáveis. Então acaba, ou seja, por exemplo, eu tenho minha casa hoje cheia de história, cheia de coisa, tem desenho do Rafa. Você não venderia porteira fechada? Nunca. Sério, né? Nunca. Porque tá ali tá a minha história. Eu não vou zerar a minha história para começar. Não vou. O dinheiro não me compra.
É interessante falar sobre isso, porque você falou aí da história do Rafa, a tua história, a tua bagagem, carrega na casa, você leva tudo para o lar, para os seus cantinhos, isso faz diferença. Eu vejo muito você, quando você posta aquele cantinho, você bota a vela, o cheiro, as cores ali, você defende muito isso. Eu acho muito interessante, justamente porque eu também sou apaixonada pelo... Eu já vendi minha casa 2, 3 vezes, eu já me mudei várias vezes, mas tem coisas que vieram lá da primeira casa, como tem da última, então eu vou arrumando. Isso aqui é bonito. Mas eu vou remodelando, Claro. eu vou remodelando, porque é importante também, porque eu estava até comentando ao dia desses no meu story sobre isso. Você tem que trazer os adereços da sua vida, mas tem que dar aquela repaginada para valorizar o seu imóvel, porque uma das coisas que está acontecendo aqui é nosso mercado imobiliário é muito jovem. O jovem que eu estou falando é de 30 anos para cá, que a gente tem prédios. Você vai em Fortaleza, tem prédios. Meu sogro mostrou assim: olha, esse aqui eu passei minha lua de mel aqui. É de 50 anos, 60, 70. E o pessoal termina, o cliente ele compara o preço do metro quadrado, do antigo com o novo. E aí, Teresina tem feito o quê? Não tem valorizado os edifícios. Está faltando a repaginação das áreas comuns. O que acontece? A pessoa, o proprietário, faz aquela reforma linda aqui em cima, no apartamento, e na recepção está um caos. Eu falo um caos porque eu me assustei. Eu fui num prédio ali na Ilhotas, Ronaldo, parecia que tinha passado uma guerra. Como é que as pessoas não valorizam as suas áreas comuns? Porque você é dono de parte daquela área comum. Então, você é responsável. Então, isso aí termina desvalorizando na hora de fazer uma avaliação, isso deixa quem. Então, lá em São Paulo, eu tenho visto bastante retrofit, que é o nome comum, né? Retrofitar um empreendimento, fazer as áreas comuns novamente. Teresina tem alguns que fizeram, mas muito pouco. E é um alerta que a gente fala muito no dia a dia, olha para a área comum, que é importante. Essa bagagem toda que a gente entrega aí no dia a dia com relação à valorização é muito importante. Isso aí não tem a ver com o que você falou. Você falou de, eu vou trazer minhas coisas da minha vida, trazer a história. Agora, a questão de você vender porteira fechada, tem muitas pessoas que falam, olha, essa aqui é minha coisa, é pessoal, isso aqui não sai, mas isso aqui eu vou levar. Tem as coisas que eu vou levar que é da minha história. Eu acho interessante. Claro, tem, na verdade, essa situação, claro, que as pessoas, alguns pegam, mas quando eu falei aqui, eu me assustei, porque eu fiquei de frente a umas 2 situações de cliente que fechou, disse porteira 100%. fechada por tudo, 100%. Eu disse... Tira só as roupas. Exato, eu acho mal é roupas, né? Eu disse, gente, eu não consigo fazer isso. Não tenho como fazer isso, né? Mas eu acho que realmente a gente leva essa história com a gente, tem que carregar nossa história, claro. Mas é isso que eu visito também, apartamentos, que às vezes chama a gente para poder a gente fazer uma reforma, para a gente fazer isso, aquilo, a gente chega na portaria, eu me assusto com quase todas. Quase todos, né? Quase a área comum. Até porque, assim, eu me formei no Rio, né? Então, quando eu me formei no Rio, o Rio de Janeiro é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, as portarias dos prédios. Eu sou alucinado por iluminação, né? Sou o louco da luz. A luz, para mim, tem um poder muito grande. É o louco da luz, é o louco das cores. Louco das cores, tudo junto e misturado. Então, tal que quando eu mostro minha sala, que eu fico ali, boto as flores, ligo minha vela, as luzes estão ligadas durante o dia. Já teve gente na minha rede social que perguntou, você tem placa solar? Essa é boa. Eu disse, não tinha. Na época não tinha placa. Eu disse, não. Eu quero pagar por isso. Sabe? Tem coisas que a gente paga. Isso, né? É luxo, né? Isso é luxo. Eu pago por uma luz ligada durante o dia, que eu quero ver minha casa. Minha casa é um cenário para mim, não é para ninguém. Quem for lá, aí vai, na verdade, usufruir do que eu acredito, do que eu vejo. Mas eu vejo muito, Rosângela, que está precisando
é o movimento realmente das áreas comuns dos prédios a ficarem vivos. Eu chamo os prédios ficam mortos, né? Sem vida, né? Então, a casa, do mesmo jeito, tem que deixar as casas vivas. E eu falando da história do Rio de Janeiro, já está entrando para o outro lado. Eu passava no Rio estudando, ia para a faculdade de ônibus, e eu passava pelos prédios ali em Copacabana, e a partir de 5 da tarde, 5h30, os abajus são todos ligados das recepções. No Rio tem muito isso, São Paulo tem muito isso também. Você vê, as recepções são vivas. Vivas. Tá o abajur ligado, não tem nada... Pode estar até mais antigo, mas está vivo. Sabe? Às vezes não está repaginado, mas está vivo. Aqui, a maioria que eu vejo é repaginado, não está repaginado e está morto. Sem vida. Falta luz, falta personalidade na área comum, não é isso? Minimamente, né? Então, na verdade, é uma provocação para a cidade aqui, né? Por favor, vamos deixar as áreas vivas. É um alerta nosso, né? Da sua parte. Você como arquiteto, eu como corretora, como empresária do mercado imobiliário, eu falo sempre a respeito desse assunto. Cuidado com as áreas comuns, porque isso aí faz diferença na hora da venda, faz diferença na hora de você vivenciar, porque se eu for entrar em um imóvel, que eu vou visitar o Ronaldo no prédio dele, e a área comum do Ronaldo tá ruim, o que eu vou pensar dele? O apartamento dele tá lindo, mas a área externa do prédio dele tá ruim. Dá uma má impressão, Ronaldo. Eu tenho essa ligeira impressão de que está faltando cuidado na maioria dos prédios. Mas vamos lá, vamos falar agora do seu legado, do Rafa. Me conta como foi introduzir o Rafael. Foi um pedido dele, foi uma decisão dele ir para a arquitetura ou foi um chamado do pai? Me fala. Não, foi a decisão dele. Até porque ele... comigo direto, né? Já com 9, 10 anos, já ia à Feira de Milão comigo. Então, já queria, ficava num cantinho me esperando. Uma vez fui eu com a mãe dele, depois fui outro momento com a minha mãe. E ele ficava lá e ficava olhando, não tinha muita paciência. Ele sempre curioso. Curioso, vendo tudo. Então, assim, o design, a sensibilidade do olhar já foi desde cedo sendo aguçado pelas viagens e por estar convivendo comigo dentro do escritório de arquitetura. E aí, quando ele falou, pai, quero fazer, né, arquitetura, eu disse, tem certeza? Aí ele disse, tenho. Aí eu comecei a provocar ele, tu não quer fazer medicina? Não detesto o sangue. Era bem assim radical as respostas. Não detesto o sangue. Rafa, direito? Não, pai, não quero ler, não. Rafa, não sei o quê. Não quero. Eu disse, não, você decide. Eu quero que você faça o que bota os 2 pés no chão, respira e vê o que é que bate. Ele disse, pai, é arquitetura. Né? E aí tá próximo a se formar, mas já é meu sócio no escritório. E eu fico muito feliz por poder deixar esse legado, né? De uma história, de uma percepção do meu olhar, da minha construção. Nossa profissão é a nossa rede pessoal, né? Que a gente constrói, né, Rosângela? Sim. Então acaba que, ou seja, o que eu construí de pessoas, de amigos, de clientes, ou seja, tudo isso é tão bom dar continuidade, principalmente com filhos da gente, né? Que escolhe a mesma profissão. Segmento. Isso é um luxo, eu acho, para um pai, né? Então, eu sou um pai coruja, eu sou um orgulhoso. pai demais, orgulhosíssimo. Você é avô. Ai, que legal! Daqui a 20 dias. Sério? Então, Nossa, que parabéns. Obrigado. Então, assim, Rafa na mesma profissão, né? Ou seja, trabalhando já comigo, super responsável, né? E, assim, com um olhar mais comercial, eu sou mais artístico. Isso é perfeito, é a junção, a melhor casamento que podia ter, né? Então, assim, ele é um filho que me orgulha muito. E olha, eu faço parte dessa história de vocês, porque eu acompanho o Rafa desde criança. Você falou da casa da sua mãe, eu conheci a casa da sua mãe. Acompanhei o crescimento ali do Rafa. Eu vendi um imóvel para ti, tu não lembra, porque era a long time ago. Foi muito tempo atrás. Agora vendi a casa do Rafa. Então, assim, acompanhei. A avó do Rafa era minha vizinha, então eu acompanhei o crescimento dele ali. Eu tenho orgulho do Rafa por ter virado esse homem tão lindo e estar lá fazendo parte do escritório. Ele está sempre o tempo todo em evidência, está fazendo provocando a parte... vocês, procura você,
E tem hora que eu disse assim, meu Deus, na época eu falei assim, esse menino é muito comercial, ele tá o tempo todo querendo aprender, tá quase um corretor de imóveis, eu falava isso. Então, esse legado aí eu acho bem interessante, eu acho, assim, no meu ponto de vista, muita gente termina deixando essa parte para os filhos, por exemplo, alguns construtores, alguns arquitetos, tem aí o João também, que é filho do Gustavo, isso termina trazendo profissionais mais capacitados, porque ele traz sua bagagem também, né? Vai trazendo sua bagagem. Ele é mais, digamos, o Rafa, ele é mais comercial, você mais artista, e aí vira uma dupla dinâmica bem... perfeito, né? É um papo perfeito para o... Porque eu sou mais tímido, eu me pareço muito extrovertido, mas eu sou tímido. Sério? Super tímido. Só me solto mesmo depois que eu conheço aquela coisa assim, eu sou muito... Quieto. Sou travado, Ai, não sei, sou muito travado, que eu acho. Conversa. Não parece, viu, Ronaldo? Mas eu sou... E aí, o Rafa já é mais... engraçado que ele me disse... A gente tem que contar a história pros filhos da gente, né? Eu tava viajando uma vez de Azul, que era as primeiras vezes que a Azul tava, né? Que tinha inovando com a televisãozinha, e você passava o voo vendo TVs, né? Programas e tal. E tava passando um programa da Band na época. E eu olhando uma entrevista, e um cara disse sobre marketing. Ele dizia assim, ó, a gente tem que ter por dia 5 minutos de cara de pau. Chegar onde você quer, pedir as coisas, falar, chegar na construtora, né? No caso, a minha profissão, eu coloquei pra minha profissão. Eu ser cara de pau em 5 minutos durante o dia. Aí pronto, cheguei, eu tava fazendo um voo Rio-Teresina, e quando cheguei aqui eu contei pro Rafa. Ele pegou isso pra ele, pra vida. Foi Inception. Por isso que ele chega lá na tua imobiliária, chega em vários locais, e ele pegou. Ele disse, pai, eu achei isso demais. Ele não tem vergonha, ele liga, ele manda mensagem pra pessoa que ele não conhece. Aí eu tô aqui disponível. Sabe? Então, assim, isso eu aprendo muito com ele. Ou seja, isso eu achei interessante, mas eu tenho um timidez de fazer isso. É uma troca, né? Olha só, você chegou, jogou uma ideia, né? Jogou uma ideia, ele pegou para si e ele já se transformou numa dupla dinâmica com você, porque ele já foi provocado, porque é uma provocação. É uma provocação. É uma provocação muito séria que você levou essa ideia para ele. Ele já está fazendo isso. Isso já faz a gente crescer. Né? Faz a gente trabalhar com pessoas jovens, digamos, aí, no seu caso, o seu filho já é muito, digamos, é muito rico. Porque você vai se transformando, você pega o conhecimento, passa para ele, ele pega a versão dele, a visão dele traz. Então, esse legado é muito rico, importante para o seu escritório, para a gente. Provoca, né? E ele fez de uma forma tão incrível que aí eu tinha dia que ele, pai, hoje eu fui mais 5 minutos de cara de pau. Eu falei, menino, para, é só 5. Só 5 minutos? É só 5 minutos, entendeu? Agora, uma pergunta aqui que não quer calar. É caro fazer projeto? É caro ter uma casa toda projetada pelo Ronaldo? Pois eu acho isso de uma... Provoquei agora, não foi? Provoquei. É porque, assim, a gente está conversando aqui e quem está vendo a gente pode perguntar. É linda a conversa, é muito bonita. Sim, e aí vamos lá. Negócio? Como é o valor? Quanto custa isso? Existe uma tabela? Não, me conta aí. Me conta sobre essa pergunta que não quer calar. É caro? Não. Na verdade, o que é que eu digo? Eu acho caro quando você contrata qualquer serviço que seja de arquitetura ou de qualquer outro que você seja na padaria, seja o que for, e não te entregam. Isso é caríssimo. Né? Então, assim, quando eu te entrego, quando eu sou perfeccionista em agenda, em meu escritório, com minha equipe. Hoje eu tenho 10 pessoas na equipe. Então, se eu tenho uma estrutura por trás de mim para que possa te dar um suporte. Então, a gente tem, na verdade, um trabalho de entrega muito correto. Então, assim, isso para mim não é caro. Então, assim, a gente passa 2 anos com o cliente.
Aham. 2 anos com o cliente, do dia que ele fecha, mais ou menos até terminar a casa. Isso, e nem termina, como eu te falei. Muitas vezes a pessoa só mobília o que vai para poder entrar, só o quarto, a cozinha, algumas coisas, e depois vai mobiliando com calma. Mas, ou seja, minimamente 2 anos, pelo preço do projeto que não chega nem a 5%, nem 3% do valor de uma obra, eu não acho. E eu sempre digo muito para os clientes que chegam às vezes no escritório perguntando de valores ou querendo pegar orçamentos porque vem... Isso é normal do mercado. Aham. Eu digo, olha só, aqui a gente respeita o dinheiro do cliente, respeita o dinheiro. Eu gosto de dizer, ó, isso aqui vale a pena ser investido, isso aqui não vale, vamos para cá, vamos para cá. O importante é pedir assim, Ronaldo, me dá uma dica do material tal que você botou que ficou caro. Eu dou até o plano, o B, o D, o C, o que for. Mas deixa Você acompanha deixa e... que fale com a gente. Tem gente que muda sem falar. Aí eu não gosto. Quem gosta, né? Contratou a gente, quer que a gente entregue um sonho, então no meio do caminho pode saltar a gente, depois querer voltar de novo. Né? No decorrer do processo, tem gente que some, aí volta para poder dar continuidade. Isso não dá. Eu não aceito mais hoje isso. Eu prefiro abrir essa conversa, canais de comunicação dentro do escritório, que a gente, na verdade, vai trocando todas essas informações. E aí fica fácil. E a pessoa sente, porque tem essa coisa do Ronaldo Veras, que de repente eu não consigo, ou é inatingível. Tá lá inalcançável, lá em cima. Nada disso, gente. Eu tô aqui para construir, sou aquela pessoa de verdade, sabe? Que eu sempre digo assim, meus pais me criaram de uma forma tão real, tão pé no chão, que isso, na verdade, tudo meu trabalho tem que, ou seja, se eu não acordar às 7 e pouco da manhã, 8 horas, não acontece. Não tem isso, né? Entendeu? Não é sorte. Não é sorte. É trabalho árduo. Trabalho árduo, né? A gente faz jus a isso. E aí, voltando aqui de projeto, né? Que é uma coisa que eu, digamos, eu sofro muito no dia a dia, né? A pessoa vai comparar a sua bagagem com a bagagem de outro, e aí faz esse comparativo. Na verdade, a entrega é outra. Cada um tem uma entrega e você tem que saber o que você quer. O que eu quero com o Ronaldo? Eu quero... No caminho, você falou, no caminho aí pode ser que mude o plano. Talvez eu tenha feito um planejamento, na hora não sai, e você consegue modificar, adaptando. Vai ser o plano B ou o plano C, como você disse aí. Isso aí muda muito a cara do sonho, ou, digamos, eu sonhei aqui com a casa, e aí no meio do caminho eu fiquei sem grana, mas você tem essas alternativas sempre à mão, ou você conversa, tem que ser real com o cliente, você prepara esse caminho. Na verdade, eu quando eu dou plano A, plano B, plano C, o sonho não muda. Né? Porque isso que eu digo, quando está com um profissional que ele te dá um leque de opções para poder ter o sonho ser atingido da mesma forma, lógico que não tem condição, se a pessoa queria uma pedra natural e porcelanato, é outra coisa. Mas a gente consegue o clima do local, o que a gente queria propor, não vai perder. E tá tudo certo, gente. Eu acho que é importante, se tem aquela grana para fazer aquilo, se não deu, vamos pro plano B e tá tudo certo. E a gente não vai morrer. Né? Eu tenho outra provocação para ti. Tu faz projeto barato? Estou falando de casa de 5 milhões e casa de 1 milhão. Faço, né? Que eu falando caro, 5 e 1 milhão. Claro, né? Ou seja, eu tô com projetos, né, em Timon. Estou com um projeto na zona sul de Teresina. Pessoas que nos procuram, que têm um desejo, que nos seguem na rede social. E eles dizem lá, na verdade, eu estou aqui hoje, nem sei se posso. Eu estou aqui porque eu tenho muita vontade, mas hoje eu tirei o medo e botei a coragem para vir falar com você. Pronto, isso já me ganhou. Porque a gente vê o Ronaldo e acha ele inalcançável. Eu não vou... eu não vou chegar, eu não vou conseguir. E eu entendo isso aí. Mas depois que a pessoa chega, que se permite. Porque pedir um orçamento, não tem valor para pedir orçamento. Vai lá para conversar. Né? É o que eu sempre digo. Tem gente que liga para o escritório perguntando o valor do projeto. E a gente não tem valor de projeto para dar por telefone.
Vem conhecer a gente, vem tomar um café, Aquele vem... escritório lindo, aconchegante, não tem é? como chegar lá e não fechar alguma coisa, gente, é sério. Não é? Ronaldo, dá vontade de ficar lá. E assim, a gente tenta propor ali no escritório o nosso clima do que a gente acredita, do Fico que com a gente vontade quer pra você. Eu fiquei até com vontade de construir uma casa, eu já Ai. saí da casa, mas com vontade. De tão gostoso. Mas eu acho que é isso. Levantar a qualidade. Quando a pessoa vê... Olha a responsabilidade, Rosângela. Nós, arquitetos, né? Eu que decido, quando você me contrata, eu que decido todo dia como é que tu vai acordar, para onde você vai olhar quando acordar. Olha a importância disso, olha o peso disso. Uhum. Como é que você vai almoçar, para onde você vai olhar, como é que é a sua sala de TV. É importante demais escolher a pessoa que vai fazer tudo isso. Eu vou dar direções pro destino daquela pessoa, do dia a dia. E se a pessoa não tiver experiência, não souber conversar, não souber tirar essa essência, pode fazer uma Pode deixar. uma besteira. Eu vou falar uma besteira. Porque, assim, deixa eu te falar, eu vejo projetos no dia a dia e, às vezes, eu vejo janela frente com janela, eu vejo que a pessoa não se preocupou com a ventilação, eu vejo o espelho, digamos, totalmente frente-sol, uma parede que é frente-sol, porque a gente chama de... a parede não é cega, porque quando a gente está aqui de frente para o sol, poente total, a gente sabe o quanto custa um projeto errado. E aí, depois, o próximo. Eu já vi cliente falar assim, Rosângela, meu Deus, eu errei 3 vezes nas minhas casas. Se eu tivesse feito isso, E se tivesse feito uma escolha correta, né? Porque na hora que você vai escolher o arquiteto, é importante ver os projetos que ele já fez. E muitos dos nossos clientes que já fizeram, que chegam hoje no escritório, vem muito de vivência com as casas dos clientes que a gente fez nos condomínios. Né? Então, vem muito já com essa... com feedback de um cliente, que é muito importante o feedback no cliente nosso, né? Que fala de como foi nossos 2 anos de convivência, como foi a relação arquiteto com o cliente, como foi o escritório com o cliente, porque a gente sempre sabe, existe compatibilização de planta, existe voltar planta, existe tirar dúvida de engenheiro. Então, existe um movimento diário de um escritório que, se você não tem estrutura, você fica na mão, você paga mais diária de pedreiro, você paga mais diária da equipe inteira. É um planejamento. Então, é assim... Às vezes o barato sai caro, eu falo isso. Se você não tem uma equipe, digamos, a tua equipe tem aquelas pranchas, né? Porque eu acompanho muito projeto, porque 10 anos trabalhando dentro da construtora Jurema me deu essa experiência, né? Já acompanha a prancha, tem arquiteto que entrega todas os cortes, tudo bem certinho, e tem arquiteto que entrega só o desenho. Tá aqui, vai por aqui, sai muito erro, sai mais caro. São coisas que... Eu sou o louco do detalhamento, eu detalho tudo. Eu tenho uma prancha de projeto que é só de rodapé. Eu tenho uma prancha que é só de armador de rede. Eu tenho uma prancha que é só de interruptor. É o louco da prancha. Então, você imagina, na pandemia eu tive essa realidade na minha frente, que na pandemia teve muita gente que vendeu casa, você sabe muito bem disso, que vendeu casa já pronta, que já fez negócios para comprar um terreno, pessoa que estava acabando de acabar de se mudar, vendeu a casa, recebeu uma proposta boa e tá tudo certo. Foi uma loucura. Foi esse movimento, né? E chegou alguma dessas pessoas no nosso escritório e ele disse, tô aqui com minha casa, tô terminando e tá aqui. O que o arquiteto me entregou foi isso. Eu disse, não, mas me entregue o projeto, né? Detalhado. Não, me entregou as plantas da prefeitura. Só planta baixa, corte e fachada. Eu disse, não, eu quero detalhamento, que tem tudo, que tem todos os detalhes, como é que é a escada, como é que o vidro encaixa, como é que tá isso aqui, como é que é o alisar da porta, cadê tua maçaneta, cadê tua dobradiça? A pessoa não tem isso, não. E eu não estou dizendo que o arquiteto que fez isso está errado. Nem tem certo, nem tem errado. Eu não faço assim. Porque eu entrego um detalhamento que eu vou... Ou seja, o engenheiro que pega nosso projeto, o nosso projeto hoje ele é muito bem falado pelos engenheiros e construtores da cidade. Porque eles dizem, gente, como vocês detalham tudo, a gente não tem dúvida. Então, a gente tem pouca ligação de clientes ou de construtor dentro do nosso escritório, tirando dúvida, porque eles só ligam muito quando não lê o projeto. Mas quando lê, isso vale tudo. Então, assim, um projeto bem detalhado, isso é menos custo para o cliente. Aí, vamos lá. A casa hoje, ela é protagonista,
A casa é onde a gente se recarrega, a casa é onde a gente se inspira, é onde a gente vai, que é o lar do rei. Ontem eu cheguei de viagem e eu falei, nossa, eu amo viajar, mas eu amo voltar para minha casa, porque é aqui que a minha energia volta a ser a minha energia de verdade. E é por isso que eu quero saber do Ronaldo o que é um lar para você, independente de ser rico, pobre, não interessa o valor de venda, o valor de compra, não interessa. Eu quero saber o que é lar para você, Ronaldo. O lar, para mim, como eu falei, é sagrado. Ele é o nosso local no mundo onde a gente se apropria, onde a gente faz nossa história, nossos momentos, né? E você me falou agora, eu lembrei de uma coisa importante que eu fiz na pandemia, que foi eu abri umas lives na pandemia, né? O Instagram só dava 1 hora pra gente, né? E eu abri uma live e eu dizia para as pessoas que quisessem entrar para poder eu detalhar, eu fazer dar sugestões do projeto na hora. Eu fazia desenho na hora, ou seja, entrei em contato, as pessoas entraram em contato comigo de Caxias, do Maranhão, vários, do interior do Piauí, e pessoas que estavam querendo. Eu abria a câmera ali, ao vivo, a pessoa mostra a sala, eu mostrava a sala. Então eu tive classe C a classe A nessa mesma live, eu detalhando. Então, lar para mim não significa valores, dinheiro que você tem ou que você tem de sofá mais caro, não importa para mim. Importa a qualidade e a conexão que você está fazendo dentro daquela casa para poder você levar a sua vida. Isso sim. Para mim é o que me emociona, que me faz como é que chama? Dar sentido para minha vida. Digamos, qual é a dica que você dá para tornar o lar mais aconchegante? As pessoas olharem e colocarem a cor que gosta, né? Tudo que for colocar, tudo que for adquirir, ter muito cuidado na escolha, para que você possa, na verdade, construir naquele ali, porque o lar são texturas, é a parede, é um sofá, é uma coisa que, né, é o que você senta, é a luz. A luz é importantíssima, né, para um lar. A luz, a iluminação, seja ela, não importa. Por exemplo, existe lâmpada só com bocal, que você compra o bocal, você compra aquela estrutura, só o bocal. Mas se você botar a lâmpada certa no tom certo, muda toda a casa. Não estou falando de luminária, aquele bocal você compra por R$10, eu acho. Né? E a lâmpada, você compra uma lâmpada hoje também baratinho. Então não se refere a valores, e se refere a você ter cuidado com o que você vai colocar, construindo dentro daquela sua casa de materiais, para que aquilo possa ter um resultado do dia a dia, porque a gente está falando em qualidade de vida. A vida da gente é tão cheia de coisas, cheia de BOs para a gente resolver, cheia de situações para a gente estar sempre enfrentando. Se é o lugar que a casa é que é onde nos recarrega, se ela não tiver minimamente confortável para a gente poder estar preparado para enfrentar o dia que vem aí, né? Aí fica mais difícil as coisas, eu acho. Né? É o descanso do rei, é o descanso, digamos, é o desejo. Eu acho que, eu não sei exatamente o número, eu acho que 99% da população brasileira fala que o lar, que a casa é o sonho da casa própria todo mundo tem, já foi inserido. Mas hoje todo mundo sonha em ter um lar aconchegante. Estou falando da maioria, né? Eu acredito que 99% tem esse sonho de ter esse aconchego, de ter essa família, de ter todo esse contexto. E qual é o lugar que você gosta de se carregar? Qual é o ambiente? Qual é o momento? Conta um pouquinho. Você sabe que na pandemia a gente viu que é importante a casa da gente ter vários cantinhos, porque a gente só podia ficar dentro de casa, então a gente tinha que ficar rodando. Né? E eu elegi, né, minha sala íntima, né? Eu tenho a minha sala embaixo, que eu equipei com som, com tudo, para caso eu quisesse ficar lá um canto e tudo, eu tenho lá. Mas engraçado como a minha sala íntima lá em cima, que é menorzinha, é o local que tira o melhor de mim. Eu sempre digo isso.
A gente tem que ter na casa da gente cantos locais, seja uma cadeira, não importa. Ou que você consuma visualmente. Eu consumo fisicamente e visualmente, né? Então, um canto que você consome, que eu fico na minha casa e consumo, é a minha sala íntima. E sempre digo, eu coloco a minha música, eu sou hiperativo, como eu te falei. Então, música, é iPad, é revista, que eu sou da revista mesmo, papel que eu adoro assim, aquele cheiro da impressão. E tudo isso junto e misturado, ar-condicionado ligado, que eu sou calorento também, nível máximo. Então, dali, gente, eu me transporto. Aí eu olho para a foto que eu botei, que eu vi com o Rafa, eu olho para o desenho do Rafa que ele fez quando era criança, que eu emoldurei. Eu olho para desenho, né, a assinatura da minha mãe, que já faleceu, que está lá no cantinho que ela deixou para mim. Minha tia também, que já deixou um desenho. Então, assim, tem coisas que vão te fazendo embarcar. Aí filmes, né? Filmes maravilhosos que você bota na TV, com o lugar que você está, aí vai te conectando, você vai embarcando. Gente, é uma viagem, né? Então, fazer na nossa casa, tirar de onde. Perguntar para você. Onde é que. Qual o local da tua casa que te tira o seu melhor? Porque é de lá que tem que tirar, não é na rua. Na rua não tira o melhor. Né? É onde recarrega falando fisicamente, mesmo. né? Fisicamente não é na rua, é na casa da gente. Que interessante. Gostei das dicas aí de ter tudo no cantinho. Você tem um cantinho de oração ou esse mesmo lugar é o teu local de oração? Esse mesmo lugar. Eu faço tudo lá. Minhas orações, entendeu? Nessa mesma sala também. Às vezes coloco na igreja da Angelim, que eu adoro. Então, tem alguns cultos online que eu adoro, que eu sigo no YouTube. Então, assim, seja lá, na hora do perrengue, do pega pra capar, é lá que eu também vou para poder calar, silenciar e esperar, ouvir o que é que vem para poder a gente, né, tomar certas atitudes. Então, esse espaço é um espaço muito importante para mim. Adorei de conhecer. Tu falou aí tudo isso, eu já imaginei até o cheiro. São vários. Eu faço um blend de cheiros, são vários. Porque pelo escritório a gente já é muito aconchegante. Imagina esse cantinho aí na tua casa. Porque na pandemia, você falou aí, a pandemia ela trouxe esse protagonismo. É o lar protagonista nas nossas vidas, né? E aí, antes também eu fiz um curso com o Ferreirinha, que é um cara que fala muito sobre luxo. E aí, que você conhece, né? Nós somos amigos comuns. Você fez também, esteve lá com ele. Então, ele falou o seguinte, Rosângela, depois da pandemia, o lar virou protagonista. O lar, realmente, a gente, no mercado imobiliário, a gente viu que os condomínios aumentaram, o consumo de condomínio, a venda subiu aí 3 vezes, 4 vezes o valor. O apartamento também subiu de valor, porque as pessoas... Eu não estou falando só da casa no chão, estou falando de casa de condomínio, estou falando da casa como lá, o mobiliário subiu bastante, porque houve uma valorização desses ambientes, porque é agora que a gente voltou para dentro, né? Esse momento é o momento da gente ter essa mesa montada, esse luxo que a gente se dá. Antigamente, às vezes, a pessoa tinha um carrão, eu acho que ainda tem algumas pessoas que ainda valorizam mais o carro do que a casa, né? Mas, particularmente, eu acho que mudou bastante. Quem pode valorizar o carro, valoriza o carro e a casa. Os pedidos, digamos, hoje a maioria do cliente ele quer casa ou apartamento grande. Aumentou muito o consumo no alto padrão. Aqui no topo, aumentou bastante esse consumo de produtos de luxo. Como você vê isso? Não sei se é só aqui para mim. Como é lá na tua empresa? Tem tido essa visão? Você tem tido essa visão também? Tenho, mas na verdade essa palavra é muito... Ainda aqui para a gente ainda é uma coisa que as pessoas ainda interpretam às vezes erroneamente, o luxo, né? Então, principalmente quando às vezes eu falo... Aí já o luxo, às vezes, me interpreta inatingível. Né? Entendi. Mas não, mas o luxo para mim é hoje você, na verdade,
quando chegam para mim e associam ao luxo, eu vou para esse movimento. O luxo para mim, na verdade, é você estar com sua família no café da manhã. É um luxo. A mesa montada não precisa ser aquela mesa montada cara, assinada pela Gucci, assinada pela Gucci ou assinada pela... no TikTok tem uma Tânia Bulhões, não precisa. Não. Na verdade, a louça que você tiver. É o que eu falei, pegou a florzinha do jardim, você recebe na sua casa, uma pessoa que te chama para receber na sua casa, quando você monta uma mesa, não quer dizer que é frescura, tem etiqueta, está tudo certo, mas é cuidado com quem está indo lá. Tu tá cuidando, hospedando aquela pessoa naquele momento, tu tá agradecendo. Então, por que não fazer isso por você? Então, para mim, isso é um luxo, você ter um almoço em casa, com a família, ou não consegue o almoço, só o jantar, mas reunir a família. Hoje, quem reúne a família toda para fazer alguma refeição é um luxo, você não concorda? Concordo. Né? É um luxo. Não é todo mundo que consegue. Nem todo mundo que quer, que faça, que pode. Então, tem várias questões aí. Então, o luxo hoje, na verdade, é você acordar cedo, ficar em silêncio, não pensar em nada. Gente, não pensar em nada é um luxo, né? Conseguir ficar ali, ó. Fazendo sua respiração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, respira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até 15 não, sem só pensar. Até 6. Então, para mim, eu vou muito nesse segmento. Ou seja, e as pessoas já estão entendendo muito hoje. Muito, muito, muito. Em relação a quando você fala, quando você leva o luxo para esses momentos tão reais, tão genuínos. O que é genuíno para mim é luxo. Olha, a gente não está falando de valor, está falando de luxo. De luxo, não tem nada de valor, não tem nada de... O consumo do luxo pode ser na casa de 300 mil, como na casa de 3 milhões, a gente está falando... Mesma coisa. Às vezes eu chego, gente, tem coisa mais luxuosa. O cliente termina a obra comigo e me chama para poder ir fazer um lanche, algo comigo, né? E quer me oferecer um lanche. Chego lá, tem um bolinho com uma mesa minimamente posta, da forma que a pessoa sabe. Para mim, a atitude da pessoa já ter pego um bolo e já me chamar, já é um mau luxo. É uma recompensa, é uma troca, é uma gratidão, é um muito obrigado por toda a nossa caminhada, pela amizade que foi construída, pelo que foi feito. Então, isso para mim, são esses momentos para mim que são luxo. Luxo para mim vendo você aí falando, você falou que trabalha com filho, é um luxo para mim. Luxo. Ter um filho. Eu tenho uma família que trabalha comigo, também é um luxo. Eu tenho um cantinho lá na minha sala com meus cactos, com minhas plantinhas na hora que eu estou estressada. Eu abro a minha cortina. Tira o seu melhor nesse canto? Me tira meu melhor. Na hora que... Minha rotina, de manhã eu tá lá fechadinho, na hora que tá um momento mais de estresse, eu abro minha cortina e tá lá. Os cantinhos que encantam a gente. Por isso que a gente escolheu esse nome do podcast, Cantos em Cantos. E não poderia ser diferente, não poderia ter trazido outra pessoa para falar desses cantinhos do que você, Ronaldo. Então, eu agradeço. Eu quero finalizar o podcast hoje com o nosso convidado, que é o Ronaldo Veras, que é uma pessoa, assim, maravilhosa. Eu posso falar o seguinte, ele mora no meu coração. A gente se conheceu aqui através de um empreendimento, eu já conhecia, acompanhava ele. E, para mim, é um luxo ter ele como meu primeiro convidado aqui do nosso Cantos e Encantos, nosso podcast, primeiro episódio. E é isso. Agradeço a sua presença. Obrigada por tanta energia, por tanta plenitude e da entrega aqui nesse nosso primeiro episódio. Eu que agradeço. Sucesso nessa sua caminhada maravilhosa. Eu acho que isso aqui é uma troca. A gente, quando conversa, a gente troca. E você continue com com essa energia, com o seu movimento e com essa troca e levando conteúdo e trazendo e trocando com todos aqui.